O governo quer evitar desgastes como o do presidente Lula com o Supremo Tribunal Federal nas investigações envolvendo o Banco Master. E uma das leituras é de que o escândalo aumentou a preocupação do eleitorado com a corrupção. Assunto para o nosso repórter André Anelli, que chega mais no nosso querido 3 em 1. Anelli, eu quero te ouvir. O presidente deve manter uma certa distância das apurações. Traz mais detalhes para a gente desse recuo por parte do Palácio do Planalto. E, é claro, a nova estratégia para não contaminar, ou pelo menos o próprio presidente com um assunto tão delicado e tão sensível. Uma boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula tem adotado a estratégia de não fazer comentários diretamente a respeito das investigações envolvendo o Banco Master, nem no âmbito da Polícia Federal e nem em relação, então, a todo o inquérito que está sendo, então, instaurado, já em andamento no Supremo Tribunal Federal, com base em todas as informações colhidas pelos órgãos de controle. O que o presidente Lula tem defendido é que as instituições estão funcionando de forma independente, autônoma e que, por isso, então, as investigações não vão fazer nenhum tipo de distinção em relação àqueles que têm maior ou menor conta bancária. O presidente Lula, dessa forma, vem defendendo que as investigações e, consequentemente, as punições para aqueles que tiverem algum tipo de culpa sejam aplicadas independentemente de quem for. A gente relembra que, internamente, o presidente Lula já havia feito críticas ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, no sentido de não ter encaminhado aqueles dados com troca de ligações entre Daniel Vorcaro e Dias Toffoli para a Procuradoria-Geral da República. Na verdade, o presidente Lula gostaria, então, que esses documentos, esses indícios tivessem sido enviados para o Ministério Público Federal, ao invés de terem sido entregues nas mãos diretamente do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin. Então, nesse sentido, houve uma crítica interna por parte do presidente Lula. Publicamente, ele não falou nada a respeito disso, mas esse foi o posicionamento. Então, por outro lado, o presidente Lula também defendia que Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal para que, então, todas as apurações pudessem ser conduzidas da forma mais independente e autônoma possível. Portanto, esses são os posicionamentos do presidente Lula em relação a esse caso, mas, publicamente, ele vai apenas defender independência, autonomia por parte das instituições de controle para conduzirem as investigações. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Zé Maria Trindade, eu quero repercutir com você, já que está em Brasília, porque o presidente Lula vem, pelo menos nessas últimas semanas, trazendo declarações contundentes sobre o caso do Banco Master, inclusive dizendo que as operações policiais já chegaram nos magnatas do crime. Mas, de certa forma, por mais que todas as operações e os inquéritos que foram abertos sobre o Banco Master iniciou na gestão do presidente Lula, há uma percepção, pelo menos da população, que isso possa contaminar o governo e pelo menos a discussão política. Como é que você vê também esse distanciamento, esse descolamento do governo em relação ao caso do Banco Master? O governo tem um controle muito rígido aí do que pensa a população e qual é a alma do eleitorado, né? Assim, há um controle, pesquisas e tal, algumas qualitativas, instantâneas, e houve ali uma identificação de que esse caso está rondando o Palácio do Planalto. Isso é culpa do governo, né? Todo mundo entende mais ou menos assim. E me disse o Michel Temer, que era o presidente da Câmara na época dessa conversa, ele dizendo o seguinte, que o povo, e é verdade, eu concordo com ele, que o povo entende o governo como esse blocão, né? É o Congresso, por incrível que pareça, o Palácio do Planalto com ministros e tal, e o Supremo, a Justiça. Tudo isso para o povo é governo. E para o eleitor que não é um iniciado em economia, ele entende que houve falha, mas é evidente que houve falha, né? Nós estamos aqui conversando e discutindo sobre investigação de quem é o culpado onde houve a falha, mas houve a falha. Então ele entende que isso é culpa do governo. E aí identificaram uma possibilidade já de desgaste do próprio presidente Lula, quando fala isso aí. Então é melhor se distanciar, não falar nessa história
de banco e nem de magnata de banco, porque todo mundo está entendendo que isso é governo e que havia uma relação muito próxima e promíscua desse grupo, principalmente do Vorcaro, com integrantes do governo, desse governo que o povo imagina, né? E é verdade, do Congresso, do Supremo e de ministros aqui da esplanada dos ministérios também. Ele esteve com o presidente Lula. Normal, empresário desse porte se reúne com o presidente da República. O que falta é registro, é confirmação oficial do objetivo da visita. Então, assim, há um cuidado especial e evitar falar nesse assunto daqui para frente. Está provocando ali desgaste entre poderes. Ô Zé, inclusive eu vou trazer esse debate aqui para o Fábio Piperno e também o Nelson Kobayashi, porque quando a gente fala desse assunto também de desgaste, e eu vou trazer aqui o nosso querido Alan Gani, porque essa semana, vulgo ontem, né, mais exato, o Alan Gani falou: Cássius, o assunto corrupção vai andar lado a lado, de mãos dadas com a segurança pública. E muitas pesquisas apontam, inclusive, que a segurança pública seria ali o top 1, o item prioritário de discussões e debates e de preocupação por parte da população. O governo começa a se preocupar, Fábio Piperno, com relação a essa percepção de que a corrupção volte ao Brasil, pelo menos comece a ganhar força justamente com essa pauta do Banco Master? Eu acho que tem que se preocupar sim, porque no Brasil, afinal de contas, se rouba muito em tudo, né? Absolutamente em tudo. E aí, há também, por parte da população, algumas percepções, e até mesmo alguns rótulos, que você pode discutir se eles são justos ou não. Mas, por exemplo, é evidente que, por tudo que foi exposto nesses últimos dias, o ministro Toffoli ficou muito mal com a opinião pública. E aqui ninguém está fazendo juízo de valor, se ele tem alguma culpa ou não. Não se trata disso. É que, obviamente, ele tinha conexões comerciais com o controlador do Banco Master, com pessoas próximas lá de Daniel Vorcaro, inclusive. E aí, é muito fácil se associar, por exemplo, o ministro Toffoli ao presidente Lula, porque aí enfim, o raciocínio é: quem foi que indicou o Toffoli para o STF? É claro que muita gente, de forma oportunista, inclusive, faz esse tipo de ligação. Só que pula alguns momentos importantes dessa relação, muitas vezes, aliás, turbulenta entre os dois, tá? Não custa dizer que houve praticamente um rompimento a partir de 2019, quando Toffoli impediu o então ex-presidente Lula de ir aos funerais do seu irmão. Naquele momento, Lula estava preso em Curitiba e Toffoli colocou tantos obstáculos que, quando os obstáculos foram retirados, já não dava mais tempo para chegar lá. E o presidente Lula guardou essa mágoa no freezer, né? Todo mundo sabe disso. A ponto de hoje haver aí a especulação de que Toffoli desconfia, suspeita de que a ação da Polícia Federal de ir direto no Fachin, pulando o relator do caso, foi por indicação, inclusive por orientação do presidente Lula. Ninguém comprovou isso, mas... Então, há muitas percepções que, por vezes, não têm respaldo na realidade. Só que aí, Inês é morta. A opinião pública, muitas vezes, ela é, sim, guiada por percepções e não pela realidade. Ô Koba, você acredita também, quando a gente fala, né, do presidente dando esse recuo, tentando se descolar do caso do Banco Master, é uma forma também de manter um distanciamento de toda a briga institucional que está tendo entre o Supremo Tribunal Federal e a PF? Também, e não só por isso, porque a gente se lembra que houve encontros entre o presidente Lula e o Daniel Vorcaro que não constaram na agenda. Então, em algum momento, isso vai poder ser assunto das investigações, enfim, algum esclarecimento a respeito disso. Não se sabe o que se conversou naquele momento. Então, talvez por isso também o presidente queira uma certa distância do caso, para que não fique em evidência, né? Para que não fique aparecendo demais. E porque, se a preocupação do governo é se distanciar dos desgastes das pautas de corrupção, como sendo esse uma grande preocupação do brasileiro, se igualando ou superando segurança pública nesse ano de 2026, em um ano eleitoral, para ele não sofrer o desgaste dos assuntos do passado que envolvem corrupção.
Estou falando do Petrolão, do Mensalão. O ápice do desgaste do petismo foi há pouco mais de 10 anos com as manifestações, situação da ex-presidente Dilma Rousseff, Lava Jato, enfim, e tudo aquilo que fez com que o PT chegasse quase ao fundo do poço. Havia quem diria que o PT tinha acabado, não fosse a grande reviravolta depois das mensagens vazadas lá entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que a gente sabe onde tudo isso foi levado, né? Mas não está fácil a vida do governo, não. Se as duas grandes preocupações do brasileiro são combate à corrupção e segurança, são dois campos em que o PT não vai bem. Ô, Vitor, é justamente esse ponto que eu quero tocar com você, porque se a gente tiver, claro, mais um caso de corrupção, mais um caso vir à tona durante uma gestão do governo e do presidente Lula, é claro que a percepção do público também acaba relacionando uma coisa para outra. Então, o governo teria mais perdas do que ganhos políticos em relação a esse caso do Banco Master? É uma questão bastante complexa, né? A gente precisa entender o impacto no governo e também qual é a mentalidade do eleitor típico do PT, né? O cara que está disposto a se comprometer com a eleição do Lula mais uma vez. Em termos gerais, um escândalo de corrupção seria muito negativo para o incumbente. Geralmente, né, a percepção, o Zé Maria falou muito bem, do eleitor médio é que o governo ele não é tripartido, é um ente difuso, todo poderoso, então ele é responsável desde a poda da árvore da casa, na esquina da casa dele, até política fiscal, né, questões tarifárias, etc. Então ele entende como um monolito grande. Então, entropia no geral, né, um clima de entropia ao longo do ano, tende a ser negativo para o incumbente. Isso é agravado também porque o Lula está partindo, né, de uma situação dificultosa, né? Ele está vindo assim de uma taxa de aprovação que ele não lidou ainda. Preservadas as tendências, eu acho que a gente está caminhando para uma eleição muito parelha, né, de margem muito pequena entre o Lula e o Flávio. De qualquer forma, pode ter uma terceira via que surpreenda, né, tem candidaturas despontando nesse sentido, existe demanda latente para isso, mas de qualquer forma tende a ser ruim. Porém, né, sobre o eleitorado no geral, o último tracking, né, da Atlas Intel, que eu considero o melhor estudo de pesquisa do mundo hoje em dia, né, já pontuou corrupção acima de segurança pública, né? Então, superou, você tem um ápice de segurança pública ali naquela época da operação, aqui no Rio de Janeiro, e aí logo depois corrupção volta a despontar acima. Por que isso, para mim, não é um pé na cova da campanha petista, né? Sendo no ano de corrupção, com preocupação de corrupção? Porque muitas vezes o eleitorado está disposto a tolerar. Isso aí, ninguém se engane, né? Muitas vezes sobre o pretexto de corrupção é fato dado na política brasileira. Então, esse cara, claramente, esse candidato claramente é corrupto, o outro provavelmente o é também, então isso não afeta a minha opinião sobre o meu voto. E da mesma forma também, muitas vezes o eleitor petista mostra uma certa tolerância, né? Ele tem uma resistência maior a esse tipo de escândalo, né? Então, a própria questão da Lava Jato, né? O final inconclusivo, acaba levando muitas vezes o eleitor petista por uma ideia de que esses processos são maculados, eles são interessados, eles são intrinsecamente políticos. Então acho que não tem nada muito conclusivo nesse sentido. Vai ficar muito por conta do Daniel Vorcaro, o que ele estiver disposto a falar, né? Ele parecia ter relações por todo o espectro político brasileiro, então se ele favorecer os casos na Bahia, ele vai punir mais o presidente Lula. Se ele falar mais de outros casos, né, enfim, outras relações dele, ele pode acabar punindo mais o lado da oposição. E da mesma forma também, o próprio ministro André Mendonça vai estar numa posição super poderosa no ano de 2026. Ele tende a ser mais favorável ao lado bolsonarista, né? De alguma forma é o lado que colocou ele ali, mas não parece também ser particularmente ideológico. Então, acho que somando assim todos os fatores, é bastante inconclusivo mesmo.